O Espírito Santo falou muito forte no meu coração, no meu entendimento. Porque esse texto aqui de Levítico, não vou ler ele todo por causa do tempo, e não vai ser também a temática do raciocínio hoje, mas do versículo de número 3, do capítulo 26, marque aí, ao versículo de número 13, existem aqui verdadeiras mensagens de Deus para mim e para você, para o ano de 2025. E o que o Espírito Santo colocou no meu coração é: não saia de Levítico 26 sem que você pregue as mensagens que eu quero falar com a minha igreja. Irmão, eu obedeço, até porque o texto aqui vai falar de obediência primordialmente falando. Então apenas o versículo 3, vamos lá? Queria que a igreja lesse. 1, 2, 3. Se andares nos meus estatutos, e guardares os meus mandamentos, e os cumprides. Amém. Não. É só o 3 mesmo. Né? Eu sei que vocês estão enquadrados na palavra que Jesus disse, que o bom servo é aquele que faz além do que o seu Senhor manda, mas é só o 3 mesmo. Amém? Pode se assentar. No último culto, irmãos, os irmãos lembram, olha, vou dar uma chance aqui, hein? Os irmãos lembram a respeito de 3 coisas que eu falei. São 3? E vamos melhorar porque é o ano da excelência. Eu falei 3 coisas. Eu não pedi para vocês nomenclaturar as coisas. Eu falei, são 3 coisas. Que coisas são essas? O que você usa para entrar na tua casa? Ah, pronto. As 3 coisas que eu falei aqui são 3 chaves que o Espírito Santo nos traz pela sua palavra e nos faz entender que toda a bênção do Senhor que vai vir subsequente dependerão disso. São 3 chaves que você precisa aplicar, eu preciso aplicar, nós precisamos aplicar em nossas vidas. Por favor, preste atenção, vocês duas aqui. Deixa a criança com quem é da criança. Vocês olham para lá e atraem a atenção de quem está olhando vocês. A espada começa na casa do pastor. Então preste bem atenção. Essas 3 chaves, irmãos, delas nós dependemos para alcançarmos as riquezas das bênçãos celestiais de Deus. Porque sou eu que estou falando? Não, porque é a Bíblia que vai nos falar aqui no texto bíblico. Então vamos aqui fazer um raciocínio, vamos trabalhar o texto de forma expositiva, porque no verso 4 o Senhor vai dizer assim: então, Ele está falando, se você se posiciona com as 3 chaves que eu te dei, então eu me posiciono. Olha o que Deus está falando no versículo 4. Então eu vos darei as chuvas ao seu tempo. Você sabia que há tempo para tudo na nossa existência? Salomão, que foi o rei, que a Bíblia destaca pela grandeza e pelo tamanho da sabedoria que Deus deu a ele, ele vai escrever em um dos textos que ele escreve, e ele vai dizer lá no livro de Eclesiastes: há tempo para tudo debaixo do sol. Ele diz: há tempo para crescer, há tempo para diminuir, há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de ganhar, há tempo de perder. O que Salomão está dizendo no texto ao qual ele escreve, sabiamente inspirado, ele está dizendo o seguinte: entenda que o que você está passando faz parte do processo da sua existência. Entenda que o que você está passando faz parte daquilo que Deus tem para você, mas você não pode parar no processo. Você não pode parar no momento. Quem foi que te ensinou, quem foi que pregou, quem foi que te disse que o Evangelho de Jesus, está andando com Jesus, o seu Evangelho é simplesmente sorriso no rosto? É só alegria? Quem foi que te ocultou as lágrimas? Quem foi que te ocultou as dores? Porque Jesus não nos oculta essas coisas que são suscetíveis a nós.
Só que Deus está dizendo no texto: então vos darei as vossas chuvas a seu tempo. Deixa eu te perguntar, você já imaginou? Imaginemos que todos aqui, inclusive eu, não posso ficar de fora. Imaginemos que todos nós aqui somos agricultores, somos fazendeiros, filhos de fazendeiros. Quem tinha vontade de ser fazendeiro aí? Levanta a mão. Meu Deus, geração tecnológica. Ninguém quer ser fazendeiro. Eu continuo querendo ser fazendeiro. Houve um tempo, quando eu era criança, irmão, que eu tinha umas 10 fazendas, uma debaixo de cada unha, mas esquece isso. Eu tinha terra, né? Fazendeiro não é aquele que tem terra? Então, eu tinha, mas debaixo da unha. Mas vamos lá. Preste bem atenção. Se você é fazendeiro, se você fosse um fazendeiro, trabalhasse com agricultura, você precisaria semear na terra, lançar sementes, mas para produzir, frutificar, você precisaria que chovesse. Sim ou não? Porque o fazendeiro, os agricultores, eles trabalham com o tempo, trabalham com a chuva, trabalham com as estações. Então, tem o tempo próprio de estar semeando, o tempo próprio de lançar sementes, o tempo próprio para colher. Eu falo disso, irmãos, porque eu moro no meio de uma fazenda e ainda não sou fazendeiro. Olha que coisa boa. Não tenho a responsabilidade de um fazendeiro, mas eu moro no meio de uma fazenda, lá no meio do mato. Mas eu vejo, porque todos os dias passam máquinas, tratores em frente à minha casa. E tem época que passa só os tratores de lançar adubo, né? Tem época que passa só os tratores de arar a terra. Tem época que passa só os tratores de semear com semente. Aí tem vezes que vem só as máquinas e os caminhões que colhem aquilo que os fazendeiros, agricultores plantam. O que Deus está dizendo para nós é que a chuva não é para todo o tempo. A chuva não é para todos os dias. Já imaginou como seria chato para o fazendeiro chover todos os dias? No primeiro dia, maravilha, minha semente vai germinar. Segundo dia, maravilha, vai ser bom. Terceiro dia, está fazendo lama. Quarto dia, está ficando ensopado. Quinto dia, sexto dia, um mês chovendo, irmão, mata a plantação toda. Significa que tem que ser dosado. A chuva tem que ser adequada. A rega tem que ser controlada. Oh, meu Deus do céu. O que Deus está dizendo aqui, que não vai ser eu, não vai ser o seu patrão, não vai ser o seu familiar que você mais gosta, ou por aí, não vai ser outra pessoa, mas vai ser Deus que vai controlar a rega na sua vida. E no tempo certo, Deus vai fazer chover, irmão. Você pode estar passando uma seca, mas se você crer nessa palavra, vai chegar o tempo da chuva de Deus na sua vida. Oh, glória a Deus. E quando chegar esse tempo, irmão, vai ser maravilha, porque vai ser mais um estágio de Deus na sua vida. Só que Deus está falando para nós no versículo 4. Ele, o Senhor dará a nós a chuva que nós precisamos. É lógico que Deus está falando aqui no campo da agricultura, mas tipologicamente falando, terra fala do coração do homem. 2 Crônicas, quase que eu misturo aqui um versículo, mas a Bíblia, o Senhor vai nos dizer assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e buscar, então eu os ouvirei do céu. Olha onde Deus está. Eu os ouvirei do céu, sararei a vossa terra. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, ali Deus não está falando apenas da terra, do campo natural das coisas. Deus está falando do coração do homem. Tipologicamente falando, a terra fala do coração do homem. Há quem diga, irmãos, que o coração do homem é a terra onde ninguém vai. Por quê? Porque existem alguns lugares, e vou dizer bem na margem do nosso coração, que um amigo chega, que um irmão chega, que o pastor encosta. Mas, irmão, se você fechar o coração para mim, irmão, nem eu como pastor entro. Se você se fechar dentro de você,
Ninguém entra, nem sua esposa, nem sua namorada, nem seu marido, namorado, né? Por favor, não confunda aí, viu? Não confunda não. Mas preste bem atenção. Ninguém entra quando o homem fecha o coração, quando a mulher fecha o coração. Ninguém pode entrar, nem psicólogo, nem psicanalista. Mas a Bíblia diz que Deus sabe trabalhar com o coração do homem. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Deus, Ele olha para o povo de Israel que está com o coração endurecido, e Deus fala assim: eu mudarei o vosso coração de pedra e vos darei um coração de carne. O que Deus está dizendo é: eu não fiz vocês para ter um coração enrijecido, duro, um coração que não aceita ensinamento, um coração que não aceita correção, um coração que não aceita investimento. Eu vos fiz com um coração ao qual eu conheço a anatomia, eu nomeei cada veia, eu coloquei em cada lugar necessário. E o que Deus está dizendo é: Deus sabe o caminho do seu coração. E se o teu coração, se existe alguém aqui hoje com um coração que venha estar como que uma terra seca, eu quero falar como profeta de Deus, anunciador da palavra do Senhor Jesus, que se você crer e esperar, não vou te prometer que é hoje, não vou te prometer que é agora, mas uma coisa eu te garanto: Deus fará chover no seu coração. Deus irá regar a sua terra. O Senhor vai dizer assim: e a terra dará a sua messe. A versão atualizada. Mas na versão ACF, no versículo de número 4, vai dizer assim: então vos darei chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita. A sua colheita. Sabe por quê? Sabe o que Deus está dizendo aqui para mim e para você? Para esse ano de 2025. Deus é o maior investidor na sua vida. Ah, irmão, tá pouco. Isso aqui que eu estou falando é profético. Sabe? Por que Deus é o maior investidor? Veja bem, porque Deus é que está falando que é Ele que vai enviar a chuva, Ele que vai investir a chuva, Ele que vai fazer vir o necessário para que a colheita seja real, ou seja, antes que haja colheita e depois da chuva existe a plantação. Então, para que a plantação frutifique, Deus vai dar a chuva, mas quem vai colher não é Deus, quem vai colher é você. Porque Deus investe em mim, Deus investe em nós, Jesus investe na sua igreja, mas quem colhe os frutos somos nós. Embora são para Deus, mas somos nós. Olha que coisa linda que o Senhor está nos dizendo. E Ele ainda vai dizer assim: e a árvore do campo, o seu fruto. A terra vai florescer a sua semente, vai frutificar a plantação. E você vai colher. Mas Deus está dizendo: e a árvore do campo dará o seu fruto. Se você soubesse qual é a promessa que Deus tem para você em 2025, pela sua palavra, e eu quero descortinar isso aqui com você. Se você souber de fato o que essa palavra está dizendo para mim, para você e para nós nessa noite, se você entender a profundidade do que é profético nessa palavra para as nossas vidas, eu tenho certeza que todos nós aqui iríamos mudar a nossa expectativa para esse ano. Porque talvez alguém pode estar aqui com a expectativa 90% que vai dar tudo bem, que vai dar tudo certo, que eu vou plantar, que eu vou colher, que eu vou prosperar, que Deus vai me fazer governar sobre muitas coisas. Talvez alguém está pensando assim, 50%, né? Como diz irmã Benedita, como se, como sa. Lembra a primeira vez que a irmã Benedita, fui na casa dela, e ela conversando, e ela falando. Eu ainda não entendia quase nada de francês. Né, irmã Benedita? Faz uns bons anos isso. E aí, ela falando que quando ela começou a conversar com o marido dela, luxemburguês, Joseph, né? E aí ela aprendeu a falar, como se, como sa. E eu estou falando, mas como é que coça desse jeito? Coça assim, coça assim, enfim, né? Depois que eu fui entender.
E talvez alguém esteja aqui hoje pensando assim, eu estou 50%, talvez vai dar certo, talvez não vai dar certo. E talvez alguém possa estar a 30% na sua expectativa para esse ano. Talvez você pode estar até 10%, eu não vim aqui para te criticar. Eu não vim aqui para colocar ninguém em prateleira de classificação, para dizer quem está em 90% está melhor do que quem está a 10%, não. Mas eu vim aqui para te dizer que talvez você pode estar com a expectativa lá embaixo, mas se você se agarrar na palavra de Deus hoje aqui, que Jesus está falando para você através da minha vida, saiba que a palavra de Deus vai te colocar a 100%, porque a promessa de Deus é chuva, é colheita, é frutificação para esse ano, irmão. Eu não vou estender, irmão, que eu sei até onde o Espírito Santo dá a palavra. Eu estou vendo o horário, temos a ceia. Por favor, fique de pé. Mas eu quero falar com você, meu irmão. Você não saiu da sua casa hoje para vir aqui para escutar louvores. Você não saiu da sua casa para vir aqui para ver um pregador eloquente, mais ou menos pregar. Você não saiu da sua casa para ver um movimento sendo realizado, não. Você saiu daqui, talvez você nem pediu, mas Deus já tinha preparado para você uma palavra fundamentada, uma palavra profética e direcional. Ei, entenda em nome de Jesus, Deus está dando direção para corações aqui nessa noite. Agora, o que você vai fazer com a palavra que Deus está te dando hoje aqui? O que você vai fazer com tudo isso aqui que Deus já está falando desde a terça-feira, ao qual o Senhor já nos fala que Ele nos entrega 3 chaves. A primeira chave, andar conforme a vontade de Deus, caminhando nos seus estatutos. A segunda chave, guardando os seus mandamentos, guardando no seu coração. O salmista Davi, ele escreve: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E a terceira chave que o Senhor está nos dizendo, desde terça-feira, é quanto a nós cumprirmos o que Ele espera e o que Ele deseja de nós. Deus não tem com você, Ana, com você, Davi, expectativas que você não possa cumprir. Deus não tem com você, Mateus, expectativas que você não pode cumprir. Ei, todos vocês aqui, escute. Deus não tem com você expectativas ao qual você não possa alcançar. Sabe por quê? Porque Deus está te dando a condição, Deus está te dando a estrutura, Deus está te dando tudo que você precisa. Agora, tudo que você precisa é só cumprir, irmão. São 3 chaves: andar, guardar e cumprir. Repita comigo: andar, guardar e cumprir.